Graça e paz, irmãos. Boa noite, amados irmãos. Graça e paz. Hoje nós estamos aqui sem a presença dos irmãos, devido ao decreto do prefeito municipal, por causa da pandemia, o aumento de casos na cidade, e nós estamos aqui para cultuar a Deus. E eu convido você, nesta noite, a cultuar a Deus aí na sua casa, juntamente conosco, e oferecer a Deus um culto que seja agradável ao nosso Deus. Apocalipse capítulo 15, a parte B do versículo 3 e o versículo 4, nos diz o seguinte: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Grandes são admiráveis, e admiráveis são as obras do nosso Deus, que é todo-poderoso, que é o Deus criador e preservador de toda a vida. Nós louvamos e adoramos o nome deste Deus e convidamos você para também neste momento oferecer o culto que é devido ao nosso Deus. O hino 19, nós vamos cantar, hino 19, ao Rei sublime em majestade e glória. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, das que de ti recebem do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Jesus, vinde,
Vamos orar, irmãos. Deus amado, Senhor nosso, graças te rendemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para conosco. O Senhor nos tem abençoado, o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem ajudado. E neste momento nós expressamos a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito. Invocamos o teu nome, Pai, nesta hora. Te adoramos porque tu és o Santo Deus, o Rei sobre todas as nações, e que aqui presente está na vida dos teus filhos. Neste momento nós clamamos a Deus, ao Senhor, o teu nome santo. Deus abençoa as nossas vidas. Para que nós possamos continuar firmes no Senhor, na tua presença, te engrandecendo, te exaltando e vivendo para o teu inteiro agrado. Abençoa-nos nesta hora, Pai, que o teu Espírito esteja conosco aqui e também com os teus filhos, aonde quer que estejam assistindo, participando neste momento do culto. Que o Senhor esteja dando a tua bênção, a tua graça e falando a cada coração nesta hora. Abençoa-nos e dá-nos a tua paz, o teu cuidado, e sustente-nos na força do teu Espírito. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 6 a 9. Quando o apóstolo diz à igreja de Roma: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esse texto nos fala aqui no contexto da justificação que nós recebemos do Senhor Jesus através da morte na cruz. Ele diz que quando éramos fracos, Cristo morreu por nós, e ele morreu para nos purificar, para nos perdoar. O verso 8 diz que Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E sendo pecadores, nós carecemos do perdão de Deus, e por isso vamos neste momento falar com Deus e confessar os nossos pecados, buscando o perdão de Deus para as nossas vidas. Oremos, buscando o perdão de Deus. Pai Celestial, toma nos teus braços cada um dos teus filhos neste momento. Perdoa, Senhor, os pecados que cada um tem cometido. Cada um tem, ó Deus, feito aquilo que não te agrada. Nós bem sabemos que somos pecadores, e o Senhor Jesus morreu por nós lá naquela cruz, para nos purificar, para nos perdoar. E a tua palavra nos ensina que nós podemos nos achegar a ti e confessar os nossos pecados, buscando o perdão para as nossas vidas. Ó Deus, dá-nos a tua bênção, a tua graça, e purifica-nos pelo sangue de Jesus. Nós clamamos e agradecemos. Amém. Irmãos, hino 103. Vamos aí você cantar aí na sua casa. Eu não estou arriscando muito por causa da minha voz. Eu amanheci sem voz hoje, então não vou arriscar. Mas irmãos, cantem por favor aí, louvem a Deus, né? Esse hino fala conosco também, é sobre a nossa salvação.
Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Jamais descanso conheci por ser pecador, mas tu olhaste para mim com teu divino amor. Oh Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Louvor, louvor darei a ti, oh Cristo meu Senhor. Profeta, sacerdote, Rei do mundo Salvador. Oh Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a você abrir a sua Bíblia aí, onde você está, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta aos Efésios, capítulo 5, começando com o versículo 3 até o 21. Efésios 5, versículo 3 até o 21, nos diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que elas fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Queridos, o nosso texto da carta aos Efésios, o capítulo 5, ele termina com 2 versículos que alguns acham que deveria estar no capítulo 4,
E esses versículos dizem para nós que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A vida cristã, ela não envolve apenas o andar digno da nossa vocação e o andar de maneira diferente dos gentios, mas também o andar em amor. Sendo filhos amados, Deus, tendo experimentado o seu amor e tendo experimentado o seu amor, eles têm um padrão a preservar, um caminho a seguir. Sede, pois, diz o apóstolo, literalmente, ele quer dizer, transformem-se, pois, ou provem que são imitadores como filhos amados. Então, quando Paulo está dizendo, sede meus imitadores, ele está querendo dizer para nós, vocês precisam ser transformados em imitadores, ou provar que vocês são imitadores de Deus como filhos amados em Jesus Cristo. Depois ele vai dizer que nós devemos andar em amor. Isso descreve todo o nosso modo de viver, em oferta e sacrifício a Deus. O Salmo 40, versículo 7, o salmista, ele vai descrever aqui, nesse salmo, as palavras que ele diz assim: então eu disse, eis aqui estou no livro, está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então, quando nós andamos em amor, o que nós precisamos fazer é oferecer um sacrifício que agrade o Senhor, e que nós estejamos agradando a Deus com aquilo que nós fazemos, oferecendo a Deus como um sacrifício vivo das nossas vidas para o Senhor, para o nosso Deus. E na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 7 e 8, o versículo 7 ele vai repetir, ele vai citar aqui as palavras do salmista. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto de orações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Porque se Deus se agradasse de sacrifício, era muito fácil nós sacrificarmos as nossas vidas para servir ao Senhor, mas Ele quer uma oferta de vida que de fato agrade, que demonstre amor ao nosso Deus. E quando ele segue, já no versículo 3, quando ele fala ali sobre os frutos que nós devemos produzir na nossa vida, como salvos ou não, se nós produzirmos frutos da luz, nós estamos demonstrando que nós estamos imitando a Deus, andando com Deus, servindo a Deus. Ou se nós não estamos produzindo esses frutos, nós vamos demonstrar que estamos andando nas trevas. Os imitadores de Deus não devem usar as práticas pecaminosas que eram comuns naqueles dias e não deixa de ser também nos nossos dias, pois isso não agrada a Deus. E essas práticas que ele descreve aqui nos versículos 3, 4 e 5, elas são práticas perniciosas para a nossa vida, que não agradam a Deus de modo algum. No verso 5, ele altera a ênfase e ele avança no tratamento do complemento cristão de modelos para a motivação, e acrescenta 4 poderosos incentivos para viver com justiça. Se nós olharmos para as empresas, por exemplo, uma indústria, uma empresa, um comércio, alguma coisa desse tipo, eles estão sempre dando incentivos para os
os seus funcionários para que eles produzam mais, para que eles se dediquem mais à empresa. O que Paulo quer fazer aqui conosco, mostrar para nós, o que nós queremos ver aqui, são esses incentivos que a própria Bíblia, que Deus nos dá para vivermos para o seu inteiro agrado. A Bíblia que nos dá a doutrina do homem ocupa-se não somente com as obrigações, mas também com as motivações, e ela nos motiva a viver para Deus. O apóstolo argumenta aqui, porque somos a nova sociedade de Deus, né? E devemos adotar padrões novos, e porque decisivamente nos despojamos da velha vida e nos revestimos de uma nova vida, devemos usar roupas apropriadas, ou seja, uma roupa interior, uma roupagem nova, né? O apóstolo aqui na própria carta aos Efésios, em outro capítulo, ele vai falar que nós devemos despir do velho homem e nos revestir de um novo homem para servir a Deus. Então nós precisamos entender isso, né? Que nós precisamos agradar a Deus. Então nós que já aceitamos a Jesus, devemos deixar a velha vida para agora viver uma nova vida para Deus. E essa nova vida, ela precisa nos dar a certeza de que Deus vai julgar retamente a todos os homens, né? Veja do verso 5 ao 7, ele vai falar assim: sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então, o que Paulo quer nos ensinar aqui? É que nós somos corpo de Cristo, nós somos uma nova criatura, nós somos chamados para viver para Deus, para agradar o Senhor, e não podemos viver como vivem aqueles que não têm Jesus como Senhor das suas vidas. Então, todas essas coisas que ele falou aqui, que são pecados, que não agradam a Deus, né? Que são os incontinentes, impuros, avarentos, isso tem a ver com os pecados da vida, da sexualidade. E então, nós como corpo de Cristo, não podemos viver más e impuras, avarentas, idólatras e tantas coisas assim. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos voltar um pouquinho na carta aos Efésios, capítulo 2. O versículo 2 ele diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o verso 3 ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo nos ensina aqui que nós andamos, que nós éramos, mas não somos mais, né? Não somos mais, porque agora nós somos salvos, alcançados pela graça, né? Transformados por Cristo. E por isso Paulo vai dizer no verso 7: portanto, não sejais participantes com eles. Se você já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não pode mais viver nestas práticas. Você precisa fugir delas e você precisa viver diferente, não participar disso, porque isso não agrada a Deus, isso não faz parte mais da sua vida como salvo, como servo do Deus Todo-Poderoso. Depois Paulo vai falar, a partir do verso 8 ao 14, ele vai falar sobre o fruto da luz. E então ele diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz.
porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referido é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta em luz, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então Paulo passa a dar aqui uma razão adicional para não se envolver na má conduta de pessoas imorais. Capítulo 4, versículos 17 e 18, ele vai dizer assim: isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, Paulo está nos dizendo aqui que nós não podemos mais andar como andam os gentios, ou seja, aqueles que não têm Deus. A expressão gentios aqui é para descrever aqueles que não têm Deus, que não fazem parte do povo de Deus. E ele diz que nós não podemos andar como estes homens, como eles andam, sendo obscurecidos do nosso entendimento, e viver como se estivéssemos alheios à vida de Deus, demonstrando uma certa ignorância, por viver desta forma, pela dureza do coração. Então nós precisamos olhar para Deus e ver aquilo que o Senhor quer, O seu comportamento devia conformar-se à sua nova identidade. Lá em Romanos 12, versículo 2, o apóstolo vai dizer também: não vos conformeis com este século, ou seja, não viveis de acordo, não andeis de acordo com este século, porque aquele que é do Senhor, aquele que foi chamado por Deus, ele foi chamado para viver na luz, e então ele devia irradiar luz que eram e viver como gente que pertence à luz. O Senhor Jesus diz que nós devemos brilhar, que a nossa vida deve ser como luz para brilhar, que não podemos esconder. A luz, ela não pode ficar debaixo do alqueire, mas no velador, para que ilumine todo o ambiente aonde ela está colocada. Então nós somos chamados para ser luz, para andar na luz, para viver para Deus, para agradar o Senhor, e não para viver como vivem aqueles que não têm Deus. Nós devemos viver para testemunhar do nome do Senhor, irradiando a luz do Senhor em nós, demonstrando que de fato nós somos alcançados e salvos para viver para o Senhor e demonstrar a salvação que recebemos em Jesus Cristo. Quando ele diz aqui no verso 14: desperta o que dormes, é como se ele estivesse dando aqui um brado, um grito de despertamento para acordar aqueles que estão vivendo de maneira que não agrada a Deus. E quando ele diz na expressão levanta-te dentre os mortos, quando nós vamos lá no original para estudar isso aqui, a ideia que nós temos ali é de levantar para cima, levantar em direção a Deus. E o servo de Deus, que foi chamado para andar na luz, para irradiar a luz do Senhor Jesus, ele deve estar sempre voltado para Deus, levantando-se em direção a Deus, para servir ao Senhor, porque ele pertence ao Senhor, e a luz do Senhor deve brilhar. Como gente que pertence à luz, é uma tradução que é possível aqui e que fica interessante, porque ele está dizendo que nós agora, que somos salvos, nós somos alguém em quem que pertencemos à luz do Senhor e que devemos brilhar e andar nesta luz. Mas ele continua, do verso 15 até o 17, ele vai falar para nós sobre
a natureza da sabedoria. E ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, devemos ser sábios aos olhos de Deus, e não mais andar conforme o mundo, a carne e o diabo e o nosso grande inimigo. Vamos voltar lá para capítulo 2 da carta aos Efésios. Vamos ler o versículo 1 agora, juntamente com os outros dois que nós já lemos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo está dizendo aqui que nós estávamos mortos, recebemos vida, fomos ressuscitados com Cristo, e que agora nós não andamos mais segundo as inclinações da nossa carne, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, e que nós não somos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então devemos imitar o Senhor, porque somos filhos amados de Deus, e precisamos imitá-lo, porque Ele nos chamou e nos fez agora filhos em Jesus Cristo, não é? O versículo 8, ele diz: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Então nós precisamos observar todas essas coisas e entender que o apóstolo também, ele nos diz: vede prudentemente como andais, não como necios, não como gentios, não como aqueles que não têm entendimento, não como aqueles que não têm sabedoria, mas devemos andar como filhos da luz, com prudência, com sabedoria, com perseverança no Senhor, né? Portanto, vejam bem como vivem, né? A tradução lá da Bíblia, na linguagem de hoje, ela diz assim: portanto, vejam bem como vocês vivem, né? Não como tolos, mas como sábios, não como aqueles que não têm Deus, mas como aqueles que servem ao Senhor, que são servos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, e que são chamados para andar na luz. Como são então as pessoas sábias que tomam cuidado com o seu discipulado cristão? Ou uma pergunta, né? Como são então as pessoas sábias que tomam cuidado com a sua vida de discípulo de Cristo, um discípulo de cristão, discípulo do Senhor? Eles precisam então andar como verdadeiros servos de Deus, demonstrando a presença do Senhor, vivendo para o inteiro agrado do nosso Deus, vivendo com prudência, com sabedoria, com inteligência, vivendo de forma que o Senhor seja engrandecido das nossas vidas. Mas nós precisamos aprender aqui mais algumas coisas, e eu não quero demorar muito mais, mas eu queria trazer 4 questões ainda para a nossa reflexão, porque veja bem, o versículo 16 ele fala: remindo o tempo, porque os dias são maus, né? O que é que isso quer dizer para nós? Tirar proveito do tempo, não jogar o tempo fora, não desperdiçar o tempo, mas aproveitar, né? E o verbo remir aqui, ele significa comprar de volta, né? Ter de volta, ou seja, aproveitar o tempo que nós podemos gastar com Deus, nós podemos ter na presença de Deus. Nós já ouvimos muitas vezes dizer que o tempo passa e não se recupera mais. Então nós precisamos aproveitar o tempo, remir o tempo, comprar de novo o proveito do tempo, para que nós possamos desfrutar do Senhor. Jonathan Edwards
grande avivalista americano. Ele escreveu as suas resoluções. Ele tinha 29 anos de idade quando ele escreveu essas resoluções. E ele disse o seguinte: resolvido nunca perder um só momento de tempo, mas sim tirar proveito dele de maneira mais proveitosa que eu puder. Então, nunca perder um só momento de tempo, mas sim tirar proveito dele de maneira mais profunda, mais proveitosa que eu puder gastar o meu tempo. E esse proveito de tempo, esse tempo proveitoso, é o tempo que nós passamos na presença do nosso Deus. Pessoas sábias devem discernir a verdade de Deus. Então, se nós precisamos tirar maior proveito do tempo, nós precisamos ter sabedoria também, e temos que discernir, ter sabedoria para discernir a vontade de Deus. A sabedoria pode ser achada na vontade de Deus e em nenhum outro lugar. Verso 17: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. O próprio Jesus orou e ele disse: não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade, ó Deus. Lá em Lucas 22, 42, lá no monte, quando ele estava em agonia e antes da sua morte, ele orando, ele disse: Pai, não faça a minha vontade, faça a tua vontade, porque a vontade de Deus, né, ela é melhor. E nós precisamos entender sobre vontade duas coisas. A vontade geral de Deus, ela é achada nas Escrituras. A vontade para o povo de Deus já foi revelada na palavra de Deus. Mas nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O apóstolo está dizendo para nós aqui que nós não devemos viver como os gentios, como aqueles que não conhecem a Deus, mas que nós devemos viver para agradar a Deus, em santificação, em consagração, numa vida cheia da presença do nosso Deus. Então essa é a vontade geral, a vontade que Deus tem para todo o seu povo, vontade que esse povo viva de acordo com o seu querer, para a sua glória, testemunhando, anunciando e proclamando o seu reino. Mas por outro lado, não achamos a vontade particular nas Escrituras, achamos princípios gerais que nos dirigem. Então você não vai encontrar na Bíblia um texto que vai dizer que aquilo é vontade de Deus para você, mas você vai encontrar princípios que vão dirigir a sua vida, que vão nortear a sua vida e que vão mostrar o caminho que você deve seguir. E então muitas vezes nós ficamos: eu vou orar para que Deus me manifeste a vontade dele para a minha vida. Se você estiver pensando nisso, no contexto geral do povo de Deus, Deus vai mostrar para você o que é vontade para o seu povo, para a sua igreja, para todos aqueles que fazem parte do seu povo. Mas uma vontade específica para você não vai encontrar, mas vai encontrar princípios que vão nortear a sua vida, que vão guiar a sua vida e que vão te levar a viver para agradar a Deus. Terceira coisa, a plenitude do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo que nós precisamos viver cheios do Espírito Santo. Nós precisamos entender que Deus derrama o seu Espírito sobre nós. Teologicamente, devemos evitar a bebedeira, mas devemos enchermos do Espírito. É o que Paulo está dizendo aqui, né? Ter plenitude. E o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele era médico e pastor, e ele diz o seguinte, que o álcool não é estimulante, é depressivo, deprime principalmente os cantos mais altos
de todo o nosso cérebro. Ele controla tudo quanto dá ao homem autocontrole, sabedoria, entendimento, tudo quanto leva o homem a comportar-se da melhor e mais nobre maneira possível. Então o álcool ele faz isso, e por isso Paulo está dizendo: não vos embriagueis, porque era comum naquele tempo. E é só nós olharmos, por exemplo, lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, aquele texto que Paulo fala da ceia do Senhor, e ele condena a atitude dos crentes de Corinto, porque alguns se embriagavam, comiam demais e estavam causando problemas ali no meio do povo de Deus, né? Alguém que se embriaga no nosso meio. Então, isto era comum naqueles tempos, se embriagar. E Paulo então condena, ele está dizendo: não vos embriagueis, porque o álcool, ele então traz todo esse transtorno, ele tira todo o nosso controle, tudo aquilo que nós temos para viver de modo correto, ele vai atrapalhar na nossa vida. Mas o que o Espírito faz? Porém, é exatamente o oposto. Se fosse possível colocar o Espírito Santo no manual de farmacologia, Dr. Michael Logan continua dizendo, ele está dizendo isso: eu o classificaria entre os estimulantes, porque essa é a categoria que ele pertence. Realmente, ele estimula mesmo, estimula todas as faculdades, a mente e o intelecto, o coração e a vontade. Então, quando nós procuramos nos encher do Espírito Santo, lendo a Bíblia, conhecendo Deus, aprendendo mais sobre o que Deus quer de nós, a vontade de Deus para a nossa vida, então nós poderíamos aqui dizer que esta é uma das vontades de Deus para a nossa vida: viver cheios do Espírito Santo, estimulados pelo Espírito Santo, tendo todas as nossas faculdades estimuladas, toda a nossa mente, o nosso intelecto e o nosso coração e a nossa vontade sendo estimulados pelo Espírito Santo para servir a Deus, para testemunhar do Senhor, para proclamar o seu nome, para anunciar a sua palavra e fazê-lo conhecido por todos os lados. Então nós precisamos disso na nossa vida, e nós precisamos então buscar este enchimento do Espírito Santo para as nossas vidas. E tudo isto traz para nós 4 resultados benéficos e sobre o estar cheio do Espírito Santo. Então traz 4 benefícios para a nossa vida. O primeiro benefício é comunhão. Então, se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter comunhão, primeiro com Deus e depois com os nossos irmãos. Ele diz assim: falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Versículo 19, ele vai falar sobre isso, né? Então, ter comunhão é um benefício desta motivação, deste estímulo que o Espírito Santo nos dá. Segunda coisa, a adoração, entoando e louvando de coração ao Senhor. E quando ele fala de adoração aqui, a expressão nos leva a entender que é preciso combinar instrumento com voz, instrumento e voz para a adoração do Senhor. Então isso agrada a Deus, e nós estaremos adorando ao Senhor quando nós entoamos e louvamos de todo o nosso coração, com a nossa voz e com os nossos instrumentos também. Terceira coisa, esse estímulo do Espírito, ele vai resultar em gratidão, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 20. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, que nós estamos tendo comunhão, adorando a Deus, nós vamos demonstrar também gratidão, vamos agradecer por tudo. Mas nós precisamos entender que às vezes nós não temos que dar graças pela tragédia, nós temos que dar graças pela nossa vida, pelo que Deus faz por nós, não pela tragédia em si, mas pelo que Deus faz por nós, né? Eu creio que ninguém está dando graças
por esta tragédia que nós estamos passando da pandemia, mas estamos dando graças a Deus, porque Ele está cuidando de nós, porque Ele está nos guardando, Ele está nos ajudando. Então, comunhão, adoração e gratidão. E uma última coisa, é a submissão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar uns aos outros. Estamos vivendo de tal maneira que nós não queiramos ser melhor do que o outro, mas estejamos subordinados, se for necessário, àqueles que estão ao nosso lado, e fazer isso com temor, porque a igreja está sujeita a Cristo. E isso aqui ele vai entrar aqui agora na questão da família, que Paulo trata aqui do lar cristão, fazendo essa comparação do relacionamento de Cristo com a igreja, e na família o marido e a mulher. A submissão, estar sujeito um ao outro, o marido, a mulher, os filhos aos pais, e todas as autoridades constituídas de acordo com cada situação em que você vive. Então, encher do Espírito, vivendo para agradar a Deus. Enchei-vos é o modo imperativo, no plural. Então ele não está dizendo para um só, mas para toda a comunidade. Enchei-vos do Espírito. Ela também vem no passivo, quando ela diz: deixai-vos o Espírito Santo encher vocês. Nós temos que estar prontos para que o Espírito nos encha do poder de Deus, do conhecimento da palavra, da sabedoria, do entendimento e do intelecto, ter tudo tomado, sendo cheios pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele vem também no tempo presente, como uma ação única. O Senhor nos enche. Por exemplo, lá no dia de Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito sobre a igreja. Então, uma ação única, mas também é uma ação contínua. Continuar enchendo, aí a nossa parte. Deus nos enche do Espírito, mas nós precisamos continuar nos enchendo do Espírito sempre, porque Deus se agrada disso, e Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito. Então, a cada dia, tendo uma vida de oração e leitura da Bíblia, buscando conhecimento e o enchimento do Espírito de Deus sobre nós, para que nós possamos viver para agradar o Senhor, para engrandecer o nome do nosso Deus e para fazê-lo conhecido por onde quer que nós andarmos. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que nós possamos viver para o inteiro agrado do nosso Deus. E no 299, vivifica a tua igreja. Então nós vamos cantar este hino e logo em seguida nós estaremos encerrando com oração e amém.
orar, irmãos. Deus bendito e Pai Celestial, rendemos-te graças por este momento da Tua presença, pela Tua palavra que nos ensina e que nos desafia, ó Deus, a vivermos tão somente para agradar o Senhor, para engrandecer o Teu nome, para fazer conhecido entre as nações, que nós possamos buscar viver na Tua presença, andar na luz do Senhor, demonstrando, ó Deus, que o Senhor está conosco, buscando sempre nos encher do Espírito, que nos dá sabedoria, entendimento e tudo aquilo que nós necessitamos, Pai, a motivação, o incentivo que nós precisamos para viver e Te agradar, para honrar o Teu nome. Abençoa-nos, dá-nos a Tua companhia e que brevemente, Pai, nós possamos novamente estarmos reunidos na Tua casa, na Tua presença, juntos como igreja, cultuando o Teu nome, engrandecendo ao Senhor e fazendo, Deus, de coração para o Teu inteiro agrado. Dá-nos a Tua companhia, a Tua bênção e conduze-nos na Tua presença para a glória do Teu nome. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, nosso Pai, a comunhão, o poder e a iluminação do Espírito Santo estejam convosco, com o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, Deus acompanhe a sua vida e que você possa estar gastando tempo com o Senhor em oração, para que essa situação se resolva